Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui, tudo bem? Vamos para uma aula de Química e o assunto é tabela periódica dos elementos. A tabela periódica, né, teve a sua evolução, né, a partir de alguns cientistas, mas o que teve uma contribuição maior, né, que pela tabela que a gente tem hoje é o Mendeleev, em 1871. Ele colocou esses elementos em ordem de massas atômicas e ele teve a genialidade de deixar alguns espaços em branco na tabela, prevendo que esses elementos seriam descobertos posteriormente. Como nós vemos aqui, ele chamou um elemento de hexa-silício, que hoje é chamado germânio, e pelas previsões dele, nós chegamos a resultados muito próximos dos atuais, né, como massa atômica, ponto de fusão, densidade, a cor, a forma do sal, a solubilidade, a forma do óxido, a densidade, com valores bem próximos à realidade de hoje. E ele conseguiu prever essas propriedades para 6 elementos da tabela periódica. Então, ele deixou esses espaços vazios e ele tinha convicção de que esses elementos seriam descobertos posteriormente. O Monsley, logo depois, em 1912, né, ele ordenou os elementos em ordem de seus números atômicos ou número de prótons, né? Lembrando que o Mendeleev tinha organizado em ordem de massas atômicas. Ele organizou em número de prótons e a tabela que a gente usa hoje tem essa ordem. Os elementos químicos, eles são representados na tabela periódica por uma letra maiúscula, né? Ou, se tiver mais de uma letra, a segunda obrigatoriamente tem que ser minúscula. E ele geralmente vem de origem do latim, né? Onde o chumbo em latim é plumbo, por isso o seu símbolo é Pb, e o potássio em latim se chama cálium e seu símbolo é K. Né? Nós temos outros exemplos, como o sódio em latim é natrium, por isso o símbolo dele é Na. Nós temos o enxofre, em latim ele é sulfo, por isso o símbolo dele é S. Né? Então, eles são provenientes do latim, por isso tem os símbolos de acordo com o que eu falei aqui. Eles também podem ter um nome em homenagem a algum cientista famoso. Eu coloquei 2 exemplos, né? O Curio, que vem em homenagem à cientista Marie Curie, e o símbolo é Cm, e o Mendeleev, que é em homenagem ao Mendeleev, e o símbolo Md. Lembrando sempre, né, que a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. A tabela ela é organizada em períodos, onde nós temos 7 períodos que correspondem aos níveis da distribuição da tabela periódica, os níveis K, L, M, N, O, P, Q, 7 níveis, e cada período representa um nível. Né? Então, todos os elementos do primeiro período têm a distribuição no primeiro nível. Então, pode ser um S1, um S2. No segundo nível, seria no nível L, onde temos 2S1, 2S2, 2P4, até o 2P6, e assim por diante. Pela distribuição eletrônica, a gente sabe exatamente qual é o nível onde se encontra aquele elemento. Lembrando que no período, no 6º período, nós temos os elementos chamados lantanídeos, e no 7º período nós temos os elementos chamados actinídeos. Todos eles se encontram nessas caixinhas vazias aí. Nessas caixinhas vazias, na verdade, tem todos esses elementos no 6º período os lantanídeos e no 7º período os actinídeos. A tabela também é organizada em famílias ou grupos, né, que são as linhas verticais. Nós temos 18 famílias, né? Nós podemos chamá-las de grupos, são 18 grupos, ou família, né, família A e família B. Eles são organizados assim, de acordo com as suas propriedades químicas. Como exemplo, os elementos do grupo 1, família 1A, são os metais alcalinos, são muito reativos, né? Eles reagem no ar. Enquanto os elementos do grupo 18, família 8A, os gases nobres, eles são pouquíssimo reativos, então eles são ordenados nessas famílias de acordo com as suas propriedades químicas. Nós temos aqui a classificação periódica dos elementos, a tabela, né, onde algumas famílias têm nomes especiais, principalmente as famílias do grupo A, 1A, 2A até 8A, que são os elementos chamados representativos. Eles têm nomes especiais da família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos. É bom você ter essas famílias em mente. Família 3A,
família do boro, representa o grupo 13, 4A, grupo 14, família do carbono, 5A, grupo 15, família do nitrogênio, família 6A, grupo 16, calcogênios, 7A, grupo 17, halogênios, e o último, família 8A, grupo 18, os gases nobres. No meio da tabela, onde nós temos a família B, temos os elementos chamados elementos de transição. E embaixo, onde ficam os lantanídeos e actinídeos, ali são os elementos de transição interna. Esses elementos eles têm terminação na distribuição eletrônicas específicas para cada família. Nas famílias do grupo A, que são os elementos representativos 1A, 2A até o 8A, são os elementos representativos, eles terminam a distribuição eletrônica em S, 1A e 2A, e em P, de 3A até 8A. Os elementos de transição da família B, todos eles terminam em distribuição em subnível D, enquanto os elementos de transição interna terminam a sua distribuição em subnível F. Todos eles têm essas terminações e pelas terminações do subnível a gente sabe qual a localização do elemento na tabela. A maior parte dos elementos da tabela são constituídos por metais, que são elementos que são eletropositivos. O que é isso? Eles têm tendência em doar elétrons. Todo metal, quanto mais metal ele for, maior a tendência ele tem de doar elétron. Eles são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente. Ele tem um brilho característico, eles têm um brilho, né? Todos os metais têm esse brilho, alguns são prateados, outros podem ser dourados também. Eles são dúcteis, eles têm a propriedade de ser transformados em fios, são maleáveis, têm a propriedade de ser transformados em lâminas, e são bons condutores de calor e eletricidade. Eletricidade principalmente pelo fato de eles terem esses elétrons livres, então torna mais fácil a condução de corrente. Os ametais, que estão representados aí pelo verde, estão em menor quantidade na tabela periódica. Eles são encontrados nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Eles são eletronegativos, que são aqueles elementos que têm a tendência em receber elétrons. Eles são quebradiços, são opacos, quer dizer, eles não têm brilho, formam compostos covalentes entre si, então eles combinam entre si através de compartilhamento de elétrons. Não são bons condutores de calor e eletricidade, com exceção de carbono, que na forma de grafita ele é um bom condutor de calor e eletricidade. Eu preparei aqui um exercício para a gente testar esses conhecimentos, né? Nós temos essas afirmações, vamos julgar elas então. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis? Então, é justamente esse conceito de período, né? Aqueles que têm o mesmo número de níveis estão dentro de um mesmo período. Então, essa afirmativa é verdadeira. Afirmativa 2. Os elementos da coluna 2, família 2A, apresentam na última camada a configuração NS2. Está correto também. Se fosse coluna 1, ele terminaria em NS1. Como é coluna 2, termina em NS2. No grupo 13, lá, família 3A, eles terminariam em S2, P1, família 4A, N2, P2 e assim por diante. Então, a afirmativa 2 também está correta. A terceira afirmativa, quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento é de transição? Não, se o subnível mais energético for S ou P, ele é um elemento representativo. O elemento de transição é aquele que tem o subnível mais energético terminando em D. E se for de transição interna, vai terminar em F. Então, aqui é falso. E o 4, em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas? Onde apresenta o mesmo número de camadas é o mesmo período, né? Se eles têm o mesmo número de camadas, eles estão no mesmo período e não no mesmo grupo. Então, aqui é falso também. Exercício número 2, nós temos o seguinte enunciado. Considera um elemento R, cujo nível mais energético é o 4S2, 4P3. Qual o período e a família da tabela periódica que esse elemento está localizado? Então, nós temos essa terminação aí no nível, né?
o período. Então, esse 4 aqui vai representar o nível. Então, nós temos ele está no quarto período ou quarto nível. Enquanto esse S2P3 somando dá 5. Como ele tem 5 elétrons na última camada, ele está localizado na família 5A ou grupo 15, que é a família do nitrogênio. Então, se eu somar o número de elétrons no último nível, eu tenho exatamente o número da família, o nome da família. Como são 5 elétrons, está na família 5A, família do nitrogênio. Isso só é válido para os elementos representativos da família A, que terminam em S ou em P. É isso aí, então, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês nessa aula e até a próxima.